Bom, gente, nesse vídeo, nós vamos aprender sobre histologia vegetal, ou seja, o estudo dos tecidos vegetais. Em alguns livros, ele bota esse conteúdo na parte de anatomia interna dos vegetais. Bom, todos os tecidos vegetais são formados a partir de células embrionárias, chamadas meristemas. Então, os meristemas são as células embrionárias vegetais. São células pequenas, indiferenciadas, ou seja, elas não são especializadas em nenhuma função, com grande núcleo, pequenos vacúolos e grande capacidade de divisão celular. Essas células, assim como todas as células vegetais, são células totipotentes. O que significa essa palavra? Elas têm o potencial de dar o todo, ou seja, essas células são capazes de originar qualquer outro tipo celular, tá? Então, células que são capazes de formar qualquer tipo de célula vegetal. E esses meristemas, eles podem ser classificados, eles são classificados em meristemas primários, são aqueles que aparecem primeiro no vegetal, são responsáveis pelo crescimento do vegetal em comprimento, e nós temos os meristemas secundários, que aparecem posteriormente e são responsáveis pelo crescimento em espessura, tá? Esses meristemas primários, eles já estão presentes lá no embrião. Então, aqui nessa imagem, a gente vê um zigoto, se dividindo, sofrendo mitoses e formando o embrião. Aqui no embrião, a gente já observa os primeiros meristemas que aparecem no vegetal, que é o meristema apical do caule, ou seja, aquele meristema que está lá na pontinha, na extremidade do caule, e o meristema apical da raiz, aquele meristema que está lá na extremidade, na pontinha da raiz. Então, se os meristemas primários são responsáveis pelo comprimento, crescimento e comprimento do vegetal, faz sentido, os meristemas primários, os primeiros a aparecerem, o apical de caule e o apical da raiz, estarem lá nas extremidades do vegetal. Esses meristemas primários, eles vão dar origem a outros meristemas primários, tá? Nessa imagem aqui, à esquerda a gente observa o ápice de um caule, e aqui na direita o ápice, a pontinha da raiz. E no ápice do caule, no ápice da raiz, a gente já observa os meristemas formados a partir do meristema apical de caule e o meristema apical de raiz. Então, o meristema primário formado primeiro, é a protoderme. Então, o nome já está dizendo, protoderme, derme, te lembra a pele? Exatamente, é um tecido de revestimento. Então, a protoderme é um meristema primário que vai ser responsável por formar os tecidos de revestimento do vegetal, de proteção externa, tá? Nós temos o meristema fundamental, que preenche o corpo do vegetal, é o meristema que vai formar os tecidos de preenchimento e sustentação, e o procâmbio, que é o meristema primário responsável por formar os tecidos de condução, aqueles tecidos responsáveis por conduzir a seiva no vegetal. Então, os primeiros meristemas formados é o apical de caule e o apical de raiz, que vai originar os meristemas primários propriamente ditos, que são o procâmbio, a protoderme de fora para dentro, A protoderme é o meristema fundamental e o procâmbio. Então, agora a gente vai estudar os tecidos primários, aqueles formados a partir desses meristemas. Então, começando com o tecido de revestimento, o nosso tecido de revestimento primário é a epiderme. É um tecido de revestimento formado por células vivas. Então, quando você olha a superfície do vegetal, aquele caule verdinho daquela planta jovem se desenvolvendo, eu estou vendo ali epiderme. Essas células da epiderme, elas são revestidas pela cutícula. A cutícula é uma camada de substância impermeável, de substância lipídica, presente na superfície das células da epiderme, e ela vai ser responsável por evitar a perda excessiva de água. Então, nessa imagem aqui à esquerda, a gente vê aqui as células da epiderme, e aqui em rosa,
uma camada de cutícula. Assim como à direita, nós vemos aqui a epiderme e aqui em azul, aqui em cima, onde eu estou passando com o cursor, a camada de cutícula. Então, se a gente fizesse uma analogia com os animais, a cutícula poderia ser análoga à queratina, né, que também está presente na nossa epiderme para evitar a perda excessiva de água. Então, nos vegetais, na epiderme, onde eu tenho células vivas, né, onde eu vejo lá aquela parede verdinha, o caule verdinho, as folhas verdinhas, eu tenho epiderme e aquela camada de epiderme é revestida por cutícula para evitar a perda excessiva de água, tá? A epiderme, ela contém também estruturas extremamente importantes, né, que são os estômatos. Então, os estômatos, né, estômato vem de boca. Se a gente olhar, né, eles são formados por células clorofiladas, são essas boquinhas que estão presentes aqui nessas imagens. Esses estômatos, tá, eles são formados por células específicas, nós vamos estudar ele mais à frente, e que ele pode estar aberto, tá? Deixando uma abertura aqui dos tecidos mais internos do vegetal, ou ele pode estar fechado. Então, por ser uma estrutura que tem um movimento, né, que abre e fecha, os estômatos, eles são responsáveis pelas trocas gasosas no vegetal. Então, quando a gente sabe que na fotossíntese ocorre a absorção de gás carbônico e a eliminação de oxigênio, essa troca gasosa ocorre através dos estômatos. E, consequentemente, né, se esse estômato está aberto, ele está expondo os tecidos internos daquela planta ao meio externo, né? Ele está expondo aqueles tecidos. É como se você tivesse de boca aberta. E o que acontece se você ficar de boca aberta? Você vai desidratando, você vai perdendo água na forma de vapor. Então, os estômatos, eles, além de serem responsáveis pela troca gasosa, né, indispensável à fotossíntese, eles são responsáveis pela transpiração, que é a perda de água na forma de vapor. Quando os estômatos estão abertos, a planta perde água na forma de vapor. Então, os estômatos, eles estão presentes na epiderme. Então, eles estão presentes principalmente nas superfícies clorofiladas, verdes das plantas. Então, se você olha uma árvore, eu vejo estômatos nas suas folhas. Tá? E exatamente para evitar essa perda excessiva de água, quando eles estão abertos, geralmente eles são mais abundantes na face de baixo da folha, né? Na parte de baixo da folha. Por quê? A face de cima, ela fica exposta diretamente ao sol, né? A animais, enfim, fica mais exposta, enquanto a face inferior, ela fica mais protegida. Então, os estômatos são mais abundantes na face inferior das folhas e eles estão presentes nas regiões clorofiladas do vegetal, né? Se eu tenho uma plantinha em crescimento, que o caule está ali verdinho, aquele caule também tem estômatos, tá? Outras estruturas que podem estar presentes na epiderme, né, são os tricomas. Os tricomas, né, são popularmente chamados de esses pelinhos aqui na folha, né? Esses tricomas são estruturas responsáveis por evitar a perda excessiva de água. Então, nas folhas de violeta, por exemplo, né, aquela folha bem peludinha, né, a gente costuma falar, são folhas que são repletas de tricomas, e esse tricoma é mais uma proteção para evitar a perda excessiva de água. Algumas plantas possuem aberturas na extremidade da folha, e essas aberturas são chamadas de hidatódios, que permitem, né, em condições específicas, essa perda excessiva de água. Então, em algumas plantas, né, nem todas as plantas possuem hidatódios, quando ocorre um excesso de água, daí a planta não consegue perder essa água, de outra forma, ela perde na forma líquida através dos hidatódios. Então, quando isso está acontecendo, a gente observa, né, várias gotinhas, né, presas
na borda das folhas, exatamente nos locais onde eu tenho essas aberturas, esses hidatódios. E a gente pode observar também, né, em algumas espécies, esses acúlios, como a gente observa aqui nas roseiras, né, no caule das roseiras, que é uma proteção contra a herbivoria, né? Aí você pode falar assim, poxa, Débora, acúlio, isso não é um espinho? Se liga só, se você olhar essa imagem, você observa que esse espinho, entre aspas, como você chamava, ele tem uma coloração diferente, né, do caule. E se você, né, foi uma criança travessa, você pode pegar esse acúlio e arrancar ele facilmente, ele se solta. E por quê? Porque ele é um anexo da epiderme, tá? Ele sai facilmente, tanto é que a cor dele é diferente. Então, ele é um acúlio. Algumas plantas apresentam, sim, espinhos no caule, mas um espinho verdadeiro é uma modificação da folha, né? E ele geralmente ele não é, você não consegue retirar ele com facilidade, tá? Então, isso são acúlios. Então, eu mostrei aqui exemplos de anexos que podem estar presentes na epiderme. Estômago, toda epiderme tem. Hidatódios, tricomas, acúlios, vão depender da espécie. Mas o que acontece, né? Você pode pensar assim, aquele caule, né? Se eu boto uma planta lá para germinar, aquele caule de uma árvore, ele não vai ficar verdinho por muito tempo. Ele vai crescer, aquela planta vai crescer, e vai chegar um momento que ela vai começar a crescer em espessura, ela vai ficar gordinha, né? E se ela vai ficar gordinha, você já imagina que os meristemas secundários já começam a atuar. E nesse caso, né, se eu pensar no desenvolvimento de uma árvore, aquele caule, ele gradativamente vai ficando marrom, né? Ele vai perdendo sua coloração verde e vai ficando marrom. Então, quando eu olho para uma árvore, tá, e eu olho para ela, eu olho o seu tronco, eu vejo uma coloração amarronzada, eu não estou vendo mais epiderme, eu estou vendo a periderme. A periderme é um tecido de revestimento secundário, tá? Então, aquela indivíduo já teve epiderme, mas naquela região ali houve um crescimento secundário e agora eu tenho esse revestimento é chamado de periderme, tá? A periderme, né, não é uma simples camada de células, ela é formada pelo feloderma, o felogênio, que é um meristema secundário, e o súber. Então, na verdade, o felogênio, ele é um meristema secundário que ele vai surgir ali na epiderme e ele vai formar uma camada interna que vai ser chamada de feloderma, e uma camada mais externa, que é o súber, né? E esse súber é a camada que a gente está olhando, tá? É formada por células mortas, impregnadas com suberina, por isso você pode ficar lá cutucando, né, o tronco de uma árvore, aquilo ali, isso parece morto. Parece não, são células mortas sim, tá? Impregnadas de suberina, né? Aquilo ali forma o súber, né? A casca de determinadas árvores, né? Elas possuem uma camada de súber tão espessa que esse súber é usado para fazer a cortiça, né? Aquele material que a gente usa para fazer mural. Então, aquilo ali é feito de súber, né? As rolhas, tá? Das garrafas de vinho, né? É feito de súber. Então, o súber é essa camada mais externa, tá? Da periderme, que é um tecido de revestimento secundário no vegetal. Débora, todos os órgãos do vegetal vão formar periderme? Não. A periderme vai ser formada basicamente no caule e nas raízes. A folha, ela não pode ter periderme, né? A folha, ela tem que ter sempre ali a epiderme por causa dos estômatos para realizar a troca gasosa e a transpiração. Então, aqui nessa imagem, a gente observa, né, aquela grande sequoia e a espessa camada de periderme. O que eu estou olhando ali é o súber, e eu sei que o súber faz parte
da periderme, que é o tecido de revestimento secundário vegetal. Aqui nessa imagem, ao lado, é um corte anatômico, né, mostrando as camadas de Suber. Aí você pode perguntar assim, Débora, se o Suber, né, ele é a camada mais externa, formada por células mortas, então não há mais troca gasosa ali. O que acontece? No Suber, você pode observar algumas aberturas no Suber, tá certo? Essas aberturas nessa camada de Suber, de células mortas, são chamadas de lenticelas. Então, enquanto os estômatos realizam as trocas gasosas na epiderme, que é formada por células vivas, aqui, né, na camada de células mortas, no Suber, eu tenho a presença de lenticelas, tá? Que são aberturas que vão permitir a troca gasosa no Suber. Então, os gases, através das lenticelas, conseguem se difundir, né, para o meio externo e interno. Dessa forma, né, ocorre a troca gasosa nesse tecido secundário. Bom, já falamos de tecidos de revestimento, agora vamos para os tecidos de preenchimento, formado, né, a partir lá daquele meristema fundamental. Os tecidos de preenchimento são chamados de forma geral de parênquimas. Então, parênquimas são tecidos de preenchimento, são formados por células vivas, tá, com uma parede celular pouco espessa, uma parede celular mais fina. Nas folhas, o principal parênquima, né, o principal tecido de preenchimento nas folhas, é um parênquima responsável pela fotossíntese, rico em cloroplastos. Então, por isso, ele é chamado de parênquima clorofiliano, ou parênquima de assimilação, ou até, muitas vezes, clorênquima, tá? Um parênquima clorofiliano, rico em cloroplastos, né, por consequentemente rico em clorofila, que é um parênquima com células especializadas na fotossíntese. Então, aqui à esquerda eu tenho um desenho de um corte anatômico de folha, eu tenho aqui a epiderme, se eu tivesse pego um pedacinho da folha aqui e olhado no microscópio, eu tenho aqui a epiderme superior e a epiderme inferior, repara que o estômato está aqui presente na epiderme inferior, tá? E tudo isso aqui verdinho é parênquima clorofiliano, tá? Verde porque é rico em cloroplastos que contém clorofila, tá certo? Então, aqui à direita é um corte anatômico, mostrando um parênquima clorofiliano. Os parênquimas, eles podem ter diferentes funções, né? Na folha, ele é um parênquima responsável pela fotossíntese, então ele é rico em cloroplastos. Mas esse parênquima em outros órgãos, ele pode ser um parênquima de preenchimento simples, mas ele também pode ter funções especializadas. Então, por exemplo, você tem parênquimas que são parênquimas de reserva. Por exemplo, plantas aquáticas, pensa numa Vitória régia, né? Plantas aquáticas, elas têm o seu parênquima repleto de lacunas, de espaços, e essas lacunas atuam como uma reserva de ar. Então, é um parênquima de reserva de ar, também chamado de aerênquima, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, plantas de ambientes muito secos, né, como cactos, por exemplo, elas possuem parênquimas de reserva de água, né, também chamado de um parênquima aquífero. Suas células são grandes e armazenam água. Se eu pensar na batata, né, que a gente vai ver que a batata inglesa ela é um caule e a batata doce ela é uma raiz, mas a batata, por exemplo, ela é rica em amido. Por quê? O tecido de preenchimento daquele órgão, tá, é o parênquima amilífero, que faz a reserva de amido. Então, aqui nessa imagem, esses grãozinhos escuros são grãos de amido armazenados nas células. Então, os parênquimas são tecidos de revestimento, de preenchimento, e eles podem ter funções específicas dependendo da espécie, dependendo do órgão onde ele está. Na folha, ele vai ser sempre um parênquima clorofiliano, responsável
pela fotossíntese. Porém, ele também, dependendo da espécie, pode fazer reserva de ar, reserva de água ou reserva de amido. Aqui nessa imagem, a gente observa que algumas espécies, elas podem apresentar no seu parênquima a presença de drusas, tá? Essas drusas são esses cristais, são esses cristais que estão aqui dentro das células, tá? São geralmente drusas de oxalato de cálcio, e elas atuam como uma proteção contra a herbivoria. Então, as plantas, né, elas não podem sair correndo de um predador. Então, ao longo da evolução, elas desenvolveram estratégias para se proteger. Então, por exemplo, essa espécie aqui na imagem, né, conhecida popularmente como Comigo Ninguém Pode, ela é uma espécie, né, considerada uma espécie tóxica, né, é perigoso você ter ela em casa, principalmente se você tem animais e crianças. Por quê? Porque o parênquima das folhas, ele é rico em drusas de oxalato de cálcio, e essas drusas, né, quando você ingere essas folhas, elas são capazes de provocar asfixia, tá? Elas fecham a sua glote e provocam asfixia. Então, é uma forma, né, de proteção daquela espécie contra a herbivoria. Então, é uma característica interessante que a gente pode observar em alguns vegetais. Em outros, você pode ter armazenamento de óleo, né? Então, essas bolinhas amarelas que a gente está vendo aqui na imagem são gotículas de óleo, que podem ser observados também em algumas espécies. Bom, o meristema fundamental, ele é responsável por formar os tecidos de preenchimento, assim como também os tecidos de sustentação. As plantas possuem dois tipos principais de tecidos de sustentação, o colênquima e o esclerênquima. Qual é a diferença básica entre esses dois tecidos? O colênquima, ele é mais presente em órgãos jovens, tá? Que estão ali em formação. Suas células são vivas, com parede celular rica em celulose. Então, aqui à esquerda, uma imagem, tá, de colênquima, e essa parte mais azul está mostrando o reforço, né, das células. Tem paredes reforçadas com celulose, porque é um tecido de sustentação, mas suas células ainda são vivas, porque está presente em órgãos jovens. Enquanto o esclerênquima, ele é formado por células mortas. Por que essas células são mortas? Porque a parede celular das células, além de celulose, elas contêm lignina. Lembra? A lignina também está presente lá no xilema. A lignina é uma substância impermeabilizante que ela impede a troca da célula com outras células. Então, com isso, a célula morre, né, e eu fico ali só com aquela parede, uma forma de sustentar. Então, enquanto o colênquima está presente em células, em órgãos jovens, é formado por células vivas que nas suas paredes só contém celulose, a gente tem o esclerênquima presente em órgãos mais maduros, mais velhos, e suas células são mortas porque são ricas em lignina. Toda vez que o tecido apresentar lignina, as suas células vão ser mortas, tá? Então, aqui mostrando a presença de esclerênquima, né? As fibras de esclerênquima. Bom, os meristemas primários eram a protoderme, que forma o tecido de revestimento, o meristema fundamental, que forma os tecidos de preenchimento e sustentação, e o procâmbio, que vai formar os tecidos de condução. Esses tecidos nós já vimos, né, quando nós comentamos sobre as pteridófitas, que foram o primeiro grupo de plantas vasculares. A gente sabe que os tecidos de condução, eles são o xilema, também chamado de lenho, que é formado por células mortas, que contém lignina, e eles são células responsáveis pela condução de seiva bruta. Tá? O xilema é formado por células, né, chamadas de traqueídes, né, que têm anéis de lignina, semelhantes aos anéis de cartilagem presentes na nossa traqueia. E o xilema é responsável pela condução da seiva bruta, aquilo que está bruto na natureza, a água e os sais minerais que são retirados do solo.
enquanto o floema, ele é formado por células vivas anucleadas, são células que são chamadas de tubos crivados, e por elas não apresentarem núcleo, elas estão sempre próximas de uma célula chamada de célula companheira, tá? Que essa célula vai auxiliar esse elemento crivado. E o floema é o tecido condutor responsável pela condução da seiva elaborada. A seiva elaborada é formada de água mais os açúcares resultantes da fotossíntese. Então, é a seiva que é conduzida, né, das folhas até as raízes, numa condução descendente. Então, aqui mostrando que no vegetal, floema e xilema, eles estão sempre associados, formando um feixe vascular, também chamado de feixe líbero-lenhoso, né? Líber de floema e lenho de xilema. Então, as células do xilema, os vasos xilemáticos, né, por conduzirem seiva bruta, eles são sempre maiores, mais dilatados, tá? E as células do floema, elas são menores. E todo feixe vascular, né, xilema e floema, ele é envolvido por um cinturão de esclerênquima, aquele tecido de sustentação formado por células mortas. E numa planta a gente sempre observa, né, o xilema ele é mais interno e o floema ele é mais periférico. Aí você pode pensar, Débora, por quê? Pensa comigo, o xilema, suas paredes, suas células contêm lignina. Lignina, ela é um tecido resistente que faz com que as células fiquem mortas, mas é um tecido extremamente resistente. Então, o xilema, ele, por ter lignina, além do seu papel de condução, ele também contribui para a sustentação do vegetal. Então, o xilema é sempre mais interno e o floema é sempre mais periférico, tá? Então, aqui uma imagem, né, de anatomia, feixe líbero-lenhoso, xilema e floema. Então, aqui um resumão, né, do que a gente viu. Os meristemas primários, né, os meristemas apicais de caule e raiz vão formar os meristemas primários, que são o protoderma, o meristema fundamental e o procâmbio. O protoderma forma o tecido primário de revestimento, que é a epiderme. O meristema fundamental forma os parênquimas, tecido de preenchimento, e colênquima e esclerênquima, que são tecidos de sustentação. E o procâmbio, ele forma os tecidos de condução primário, que a gente chama de xilema primário, o câmbio, que é um tecido ali que vai sempre formar xilema para dentro e floema para fora, tá? E o floema primário. Se esse órgão apresenta um crescimento secundário, a gente observa os meristemas secundários. A partir do parênquima, eu tenho o desenvolvimento do felogênio, que ele vai formar o tecido secundário, tá? Que é a periderme, formada pelo suber e pelo feloderma. E a partir do parênquima, eu tenho a formação de novos câmbios, né? Porque se a planta está crescendo em espessura, novos vasos condutores precisam ser formados. Então, eu formo um outro câmbio, semelhante ao câmbio lá no meristema primário, que é um câmbio interfascicular, a gente vai entender mais sobre isso, que ele vai formar mais xilema e mais floema. Tudo bem? Então, aqui, um outro resumão falando dos tecidos, os tecidos meristemáticos, primário e secundário, os tecidos de revestimento, epiderme, revestida pela cutícula, periderme, originada do felogênio, que é um meristema secundário, produz suber e feloderma, né, o suber para fora. Tecido de preenchimento são os parênquimas, que podem ser clorofiliano, amilífero, aquífero, aerênquima. Tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima, e os tecidos condutores, xilema e floema, xilema formado por elementos de base traqueídeos que conduzem seiva bruta, e o floema formado por tubos crivados e células companheiras que conduzem seiva elaborada. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a morfologia das plantas. A forma externa delas, tá? Bom,
Em relação às sementes, a gente observa nas angiospermas, tá? A gente está falando aqui de anatomia interna e externa das angiospermas, a gente observa dois tipos de sementes, dois tipos básicos de semente, tá? Em uma semente, a reserva nutritiva que foi da semente, ela permanece no endosperma, que foi formado lá na dupla fecundação. E essas plantas só apresentam uma folhinha embrionária, chamada de cotilédone. Em outras sementes, tá? O endosperma já não existe mais. Quando eu abro a semente, o que acontece? A reserva nutritiva do endosperma, ela já foi passada para essas folhas embrionárias, que se chamam cotilédones. E aí eu não vejo mais endosperma. Quando eu abro a semente, como a semente de feijão, essas duas partes que eu estou vendo aqui, eu estou vendo os cotilédones, onde eu tenho a reserva nutritiva. E essas plantas apresentam dois cotilédones. Por isso, elas são chamadas de dicotiledôneas. Então, nas angiospermas, eu faço a distinção de dois grandes grupos. Um grupo de plantas, né, que apresentam um só cotilédone, e a reserva nutritiva da semente está no endosperma, elas são as monocotiledôneas, e um outro grupo de plantas em que a reserva nutritiva já foi transferida para os cotilédones, e essas plantas apresentam dois cotilédones, então elas são classificadas como dicotiledôneas, tá? Aí você pode estar assim, Débora, mas por que está escrito eudicotiledôneos? Porque recentemente estudos moleculares mostraram novas características dentro do grupo que era chamado de dicotiledônea. Então, os pesquisadores passaram a chamar, né, esse grupo que eles estabeleceram após os novos estudos como as dicotiledôneas verdadeiras. Então, o grupo passou a ser chamado de eudicotiledônea. O prefixo eu, né, é um prefixo de afirmação. Então, eu tenho aqui as monocotiledôneas e dicotiledôneas. Isso é claramente observado nas sementes, mas a gente vai ver ao longo da apresentação que outras características também permitem a gente identificar se aquela angiosperma é uma mono ou uma dicotiledônea, tá? Por exemplo, quando ocorre a germinação, tá, de uma monocotiledônea, né, como o milho, como o arroz, as gramíneas são monocotiledôneas, orquídeas são monocotiledôneas, palmeiras são monocotiledôneas, eu tenho o desenvolvimento do vegetal dessa forma, tá? Enquanto nas eudicotiledôneas, né, como o feijão, como a ervilha, como muitas outras plantas, tá? Eu tenho aquela germinação em que a semente forma esse cotovelo, esse ganchozinho, os cotilédones saem da terra, você vê as folhinhas embrionárias, que são os cotilédones, são expostos, tá? E aí você observa o desenvolvimento do vegetal, e conforme a plantinha vai se desenvolvendo, os cotilédones, né, que tinham a reserva, que alimentavam aquele embrião, agora essa plantinha já tem folhas, ela é capaz de fazer fotossíntese. Então, nas monocotiledôneas, o cotilédone, ele não sai da terra, você não observa ele, tá? Porque a reserva da semente está no endosperma, então o embrião se nutre desse endosperma e se desenvolve. Nas eudicotiledôneas, a reserva está nos cotilédones, e os cotilédones saem da terra, tá? Então, você observa as folhinhas cotiledonares e observa essa plântula germinando. Então, só mais uma observação, né, de uma diferença entre as mono e as eudicotiledôneas. Bom, estudando os órgãos separadamente, primeiro a gente vai observar, né, depois das sementes, as raízes. Então, se eu pego uma raiz e observo ela externamente, tá? Eu vou observar na pontinha da raiz, eu sei que eu tenho o meristema apical da raiz, aquele que as células estão se dividindo para promover o crescimento e comprimento daquela raiz.
Mas os meristemas são células embrionárias, são células jovens. Então, imagina aquelas células sofrendo o atrito do solo. Então, o meristema apical da raiz, ele é protegido por uma camada de células que forma uma estrutura que a gente chama de coifa. É como uma capinha, né, que está protegendo ali o meristema apical da raiz. Então, aqui uma imagem, aqui é a coifa e o meristema apical de raiz está aqui protegido, tá? Acima da... Então, aqui na pontinha eu tenho uma zona de multiplicação, porque eu tenho meristema, né, com as células se dividindo e promovendo o crescimento dessa raiz. Logo acima, né, eu estou de baixo da ponta, né, subindo na raiz, né, daqui a pouco eu chego lá no caule, eu estou aqui na raiz ainda, eu tenho uma zona lisa, que é uma zona de alongamento, que as células vegetais se alongam, tá? As células vegetais crescem por alongamento ou por divisão celular, e aqui é uma fase de alongamento. Logo depois, eu vejo uma zona rica em pelos absorventes. O nome já dá a entender, é uma zona pilífera, tá? É uma zona mais madura, onde aqui vai acontecer a absorção da seiva bruta, a absorção de água e sais minerais. Tá ok? Então, na pontinha eu tenho o meristema apical de caule, uma zona de multiplicação protegida pela coifa. Eu tenho uma zona lisa de alongamento, e acima eu tenho uma zona pilífera responsável pela absorção de seiva. Se eu fizer um corte aqui, e observar, né, um corte anatômico dessa região da raiz, eu vejo aqui os pelos absorventes, a epiderme, né, esse córtex aqui é parênquima, né, de preenchimento, e eu tenho uma camada aqui, ó, importante, que a gente vai falar dela depois, que é a endoderme, que é uma camada que vai separar, né, o parênquima e a epiderme da raiz, essa região mais externa, com o cilindro central, o cilindro vascular, onde estão os vasos condutores. Então, essa camada de endoderme aqui é um limite entre a camada mais externa da raiz e o cilindro central. E logo após a endoderme, eu tenho o periciclo, que é onde vão surgir as raízes secundárias, né? Um crescimento lateral aqui das raízes. Bom, se a gente olhar, né, da extremidade da raiz subindo, né, como se a gente fosse chegar lá no caule, a gente observa diferentes fases do crescimento. Na ponta da raiz, né, onde eu tenho o meristema apical, eu tenho um crescimento primário, as células são vivas, eu ainda vejo o epiderme aqui. Conforme essas raízes estão se aproximando lá da base do caule, tá? Elas são tecidos mais maduros, né? Porque os jovens estão sendo formados aqui na pontinha. Então, aqui eu não vejo mais epiderme, eu vejo periderme, eu vejo súbero, eu vejo aquela raiz marrom lá da árvore. Então, aqui eu já observo um crescimento secundário. Então, só para mostrar, se a gente observar a raiz ao longo de todo o seu comprimento, na pontinha a gente observa os tecidos primários, tá? Porque ali eu tenho meristema apical de raiz, e conforme ela se aproxima, né, da base do caule, né, eu tenho os tecidos mais antigos, né, eu já tenho um crescimento secundário, aquela raiz mais grossa, que já cresceu em espessura, ela não, já vejo uma coloração amarronzada, né, devido à presença de súber, mostrando que eu tenho ali um crescimento secundário. Bom, se eu observar os feixes, né, o cilindro central, onde estão os vasos condutores, nas raízes, eu observo uma diferença das monocotiledôneas para as eudicotiledôneas. O feixe vascular, né, se eu fizer um corte transversal e olhar a raiz, o cilindro central, repara, em vermelho eu tenho xilema, em azul eu tenho floema. Eu tenho o xilema e o floema organizado dessa forma, né, na periferia aqui do cilindro central. Então, aqui um corte anatômico, os vasos maiores você já sabe, que são os vasos do xilema, e entre eles eu tenho o floema. Bom, se eu observo as eudicotiledôneas,
O cilindro central, né, a parte central, é totalmente preenchida por xilema. A gente vai ver que as eudicotiledôneas, elas apresentam um crescimento secundário maior, né? São plantas que têm maior crescimento em espessura. Então, se elas têm maior crescimento em espessura, elas precisam ter uma sustentação maior. Então, o preenchimento aqui, o feixe vascular lá na raiz, o meio dele é só xilema para absorver bastante seiva bruta e participar da sustentação daquele vegetal, enquanto na periferia a gente observa o floema. Então, aqui, né, os vasos do xilema preenchendo toda a parte central do cilindro e aqui entre ele o floema. Bom, na morfologia externa, a gente observa diferentes tipos de raízes. Por exemplo, as eudicotiledôneas apresentam uma raiz pivotante ou axial, essa raiz, né, bem profunda, que a partir dela surgem raízes laterais, e essas raízes são boas para a fixação daquele vegetal, elas são bem profundas, típicas de eudicotiledôneas. As monocotiledôneas, elas normalmente apresentam uma raiz fasciculada, ou seja, uma raiz em cabeleira. De um único ponto, surgem várias raízes, né, mais finas. Elas são raízes mais superficiais, elas não atingem grandes profundidades, tá? Você pode observar diferentes tipos de raízes. Algumas árvores, você observa essas raízes bem grandes, né, grosseiras, são chamadas raízes tabulares. Elas auxiliam na sustentação daquele vegetal, tá? Assim como essas raízes suporte, aqui, né, são chamadas de raízes adventícias, porque elas estão surgindo do caule do vegetal. Como ele apresenta um caule muito fino, essas raízes vão ajudar no suporte daquela planta. Eu tenho algumas árvores, eu vejo raízes estranguladoras, tá? Eu tenho uma planta que germinou lá em cima, a raiz daquela planta cresce envolvendo o tronco daquela árvore. Orquídeas apresentam raízes aéreas, tá? Que realizam a absorção de água e sais minerais do ar, os sais minerais, tá? Das plantas, né, do líquido que escorre, né, das árvores que elas usam como suporte. E eu tenho plantas parasitas, apresentam raízes sugadoras. Raízes sugadoras são raízes que penetram na planta e elas vão sugar a seiva elaborada. Então, elas são típicas de plantas parasitas. A gente tem raízes tuberosas, são raízes que armazenam reserva nutritiva. Então, cenoura, aipo, beterraba, gengibre, rabanete, batata doce, né? São raízes, tá? São raízes que armazenam reserva nutritiva, raízes tuberosas. Bom, falando um pouco da morfologia de um caule, como é que diferencia um caule de uma raiz? O caule, né, eu observando aqui a extremidade de um caule, eu vejo na pontinha dele o meristema apical de caule, responsável pelo seu crescimento, né? A gente chama que esses meristemas estão agrupados no que a gente chama de gema apical. E no caule, a gente observa essas gemas axilares ou gemas laterais, que vão promover a formação de brotos, né, a partir do caule. Você não observa gemas laterais nas raízes, tá? Então, no caule, você observa esses olhinhos aqui, essas geminhas, que eu tenho aqui vários meristemas, né, várias células meristemáticas prontas para despertar e desenvolver um brotinho. Então, essa região onde eu tenho as gemas axilares, elas são chamadas de nó, região de nó, e as regiões lisas, né, entre os nós, é chamada de entrenó. Então, num caule você vê nó e entrenó, nó e entrenó. A região do nó é a região onde eu tenho as gemas, ou seja, as células meristemáticas ali para promover o crescimento lateral daquele caule. Num caule, você também observa as regiões de crescimento primário e secundário. Na extremidade do caule, na pontinha do caule, eu tenho lá o meristema apical de caule, então eu tenho células vivas, eu observo a epiderme, parênquima, eu observo as células vivas. À medida que eu chego na base
desse caule, ou seja, que eu vou mais me aproximando da raiz, descendo, né, da extremidade do caule para baixo, aquele caule já vai ficando com uma coloração amarronzada, já vai ficando mais espesso, mostrando que ele já começou um crescimento secundário, e aí você já observa também uma mudança do tecido de revestimento, né? Você não observa mais aquele revestimento verdinho, aquela epiderme, você já observa já o súber, tá? Que é a parte mais externa da periderme, um tecido de revestimento secundário formado por células mortas. No caule, se você fizer um corte transversal do caule, você vê claramente a distinção da organização dos feixes vasculares de uma monocotiledônia e uma eudicotiledônia. Uma monocotiledônia, como uma palmeira, por exemplo, você faz um corte transversal no caule, você observa os feixes vasculares dispersos. Aqui uma imagem real, né? Os feixes vasculares estão dispersos naquele parênquima ali, naquele tronco, naquele caule. Sempre, ó, o que eu falei, o xilema vermelhinho mais interno e o floema mais periférico, tá? Se eu faço um corte numa eudicotiledona e observo o caule dela, um corte transversal, eu observo esses feixes vasculares organizados como um anel, tá? E sempre, como eu falei, xilema para dentro e floema para fora, né? Se você pensar que algumas espécies se alimentam, alguns insetos se alimentam de seiva, né? Qual é a seiva que interessa a eles? A seiva orgânica, a seiva que tem o açúcar, que é a seiva elaborada, transportada pelo floema. Então, faz sentido o floema ser mais externo, né? E o xilema mais interno. E lembra sempre que o xilema, além de condução de seiva bruta, atua na sustentação. Mas isso aqui, gente, é muito visível, né? A organização dos feixes vasculares no caule de uma monocotiledônia e de uma eudicotiledônia, onde ele é organizado na forma de anéis. E com isso, né, numa eudicotiledônia, num tronco de uma eudicotiledônia, a gente observa algumas camadas. Você tem aqui, né, a casca, que é formada pelo súber, né, o felogênio, o feloderma, tudo aqui na casca. Eu tenho floema, eu tenho câmbio, que é o tecido que forma sempre floema para fora e xilema para dentro, e aqui tudo para dentro é xilema. Só que eu tenho uma parte mais clara, que é chamado de alburno, que é o xilema, que ainda está viável, funcional, e a parte mais interna, mais central daquele tronco, que é chamado de cerne, eu tenho o xilema inativo, tá? Esse xilema inativo só está ali para sustentação, ele não atua mais na condução da seiva, tá? É onde eu tenho ali uma madeira mais rígida, né? Porque as suas células estão totalmente impregnadas de lignina, não faz mais a condução, apenas a sustentação do vegetal. E com isso, gente, nas eudicotiledôneas, a gente observa essas marcações, que são os anéis, que são chamados de anéis de crescimento, que, na verdade, são as marcações, tá, dos anéis dos feixes vasculares organizados na forma de anel. Os anéis de crescimento, a partir da contagem dos anéis de crescimento, a gente pode prever a idade de uma planta. Por quê? Porque essas marcações, né, os anéis são dados pelo xilema e pelo floema, certo? Que se organizam na forma de anel. O que acontece? Nos períodos de primavera e verão, onde eu tenho abundância de água, abundância de nutrientes, as células do xilema crescem bonitas, felizes, grandes. Então, quando a gente observa aqui nessa imagem aqui embaixo, tá? O lenho, né, que é xilema, o lenho primaveril formado na primavera, né? As células são grandes, espaçadas, que eu tenho abundância de água e nutrientes. Quando chega no inverno, temperatura baixa, escassez de nutrientes, escassez de luz, então as células do xilema crescem, o xilema é formado, né? Aquele vegetal continua crescendo,
miudinho, as células ficam pequenininhas. Então, você, olhando ao microscópio, você vê uma área mais clara, tá? Formado, onde eu tenho o xilema formado na primavera, verão, período de abundância de nutrientes, e eu tenho uma área mais escura, que é o lenho, é o xilema formado nos períodos de inverno, outono e inverno, escassez de nutrientes. Então, se eu somo uma área mais clara com uma área mais escura, né, eu tenho um ano de vida ali daquele vegetal. Então, os anéis de crescimento, eles te mostram isso. As zonas mais claras é onde eu tenho o xilema formado durante a primavera, verão, e a área, no anel mais escuro, o xilema formado no outono, inverno. Então, a soma de um anel claro e um anel escuro, eu tenho um ano daquela planta. Então, olha que bonito, né? Só que no Brasil, como a gente não tem as estações do ano bem definidas, é difícil a gente ver os anéis bem demarcados, assim. Em algumas espécies você até observa, mas na grande maioria não é fácil a visualização bonita dessa forma. Quais são os tipos de caule? Tá? Você tem, por exemplo, o coqueiro, que é um caule do tipo estipe, que ele não tem ramificações, né? A ramificação é lá na extremidade. Gente, só um alerta, esses tipos de caule, assim como eu falei dos tipos de raiz, eu vou falar de tipos de folhas, vocês não precisam decorar esses nomes não, tá? É só para que vocês observem a diversidade que existe dentro do reino vegetal, né? Dentro do grupo das plantas. Esse caule fininho que vai subindo, né, se enroscando em outras plantas ou em um suporte, ele é chamado de caule volúvel. E eu tenho um tronco, que é um caule típico de grandes árvores de eudicotiledôneas que se ramifica. Eu tenho caules rastejantes, típico da abóbora, tá? Caule do tipo rizoma é um caule subterrâneo, como ele é subterrâneo, ele lembra uma raiz, então ele é chamado de rizoma. O caule da cana-de-açúcar é um caule, tá, oco, cheio de reserva nutritiva, que é chamado de colmo, assim como o caule do bambu é um colmo, né, é um caule oco. Eu tenho gavinha, que ocorre na uva e no chuchu, é esse caule aqui, todo enroladinho, parece uma molinha, também é para se apoiar como suporte em outro lugar. A batata inglesa é um caule do tipo tubérculo, né? Raízes tuberosas, caules tuberosos, esse termo tuberoso é sempre de reserva, né? Aqui de reserva de amido, no caso. Caule, né, com modificações, né, com espinhos. Então, olha só, essa coroa de Cristo aqui. Repara a diferença desse espinho verdadeiro para aquele acúleo da roseira. Eu não sou capaz de retirar esse espinho aqui, porque ele é uma modificação do caule, ele faz parte aqui do caule, tá? A cebola é um caule do tipo bulbo, tá? Isso aqui é o caule daquela planta. Eu tenho cladódio, que é um caule de cacto. Nesse caso, os cactos, né, para evitarem a perda de água excessiva, a gente vai entender, eles perdem suas folhas e as folhas são transformadas em espinhos. Em compensação, o caule é um caule verde que faz fotossíntese. Então, a epiderme está presente aqui, né? Você não vê suber nesse caule, e porque você está aqui, ele é um caule que faz fotossíntese, já que essas plantas, né, a grande maioria das espécies não possuem folhas. Caule do tipo barril, essa árvore é uma árvore africana bem bonitinha, né, com esse caule bem gordo, que armazena água. Caule do tipo rizóforo, ele parece uma raiz, né, de plantas de mangue que atuam na sustentação. Para a gente fechar a morfologia, a gente vai falar das folhas. Uma folha completa, ela tem o pecíolo, que é um cabinho, e ela tem o limbo foliar, que é a folha propriamente dita. Isso aqui é uma folha simples, isso aqui também é uma folha, mas é uma folha composta por 3 folíolos, tá? Então, eu tenho um pecíolo único, aqui no caso eu tenho uma bainha, que é uma projeção aqui na base do pecíolo, e eu tenho 3 folíolos.
Então, aqui à direita, uma imagem anatômica de um corte de uma folha, nós já vimos essa imagem, e a gente vê aqui a epiderme superior, a epiderme inferior com o estômato, e a folha é preenchida pelo parênquima clorofiliano, responsável pela fotossíntese. Na folha, a gente também vê, né, os vasos condutores, xilema e floema, né, são essas nervuras aqui na folha, são os vasos condutores. Claramente, você consegue distinguir agora uma mônima dicotiledônea olhando suas folhas, porque a folha das monodicotiledôneas, ela, na grande maioria, né, claro que tudo a gente tem exceção, na grande maioria das monocotiledôneas, as folhas têm nervuras paralelas. Então, quando você observar essas nervuras paralelas de uma folha, ela é uma monocotiledônea. Então, uma orquídea, uma grama, uma palmeira, um coqueiro, são monocotiledôneas. Enquanto as folhas das eudicotiledôneas têm nervuras ramificadas, né? Então, você tem aí a mangueira, jabuticabeira, uma série de plantas, roseira, tá? Com folhas com nervuras ramificadas, são folhas das eudicotiledôneas. Tipos de folha, como eu já adiantei, só para vocês observarem a variedade e como, né, os pesquisadores adoram dar nomes. Então, eu tenho aqui, isso aqui é uma folha, né, formada por vários folíolos, é uma folha digitada, que parece uma mãozinha com vários dedos. Essa folha aqui, tudo isso aqui é uma folha, composta por vários folíolos. Como ela tem um número par de folíolos, é uma folha composta paripinada. Essa daqui é uma folha formada por vários folíolos. Pum, tem um aqui na extremidade. Então, é formado por um número ímpar de folíolos. Então, uma folha imparipinada, bem, né, autêntico. Como eu já adiantei lá na aula passada, você tem folhas modificadas para atrair polinizadores, são chamadas de brácteas. Então, aqui no Bougainville, isso aqui é uma bráctea, uma folha modificada, porque a flor em si é essa miudinha aqui no meio, né? Nessa espécie aqui, que é chamada de camarão, tá? Isso aqui amarelinho, são brácteas, são folhas modificadas, porque a flor em si é branquinha, pequenininha, então as brácteas servem para atrair polinizadores. Em plantas carnívoras, você tem folhas, né, chamadas de folhas armadilhas. Nós também já vimos, né, dessa daqui, que pode capturar insetos, tá? Da dioneia, e essa daqui, né, nefentes, que tem uma solução aqui que retém o inseto, é uma folha armadilha. E só para ilustrar, a maior folha, né, que é da folha da cocoloba, que é a maior folha, ela contém 2,50 metros de comprimento, tá? E ela foi encontrada pela primeira vez em 1982, tem lá no INPA, tá? Registrada, é uma planta da Amazônia. Bom, com isso, né, a gente encerra a parte da anatomia interna, o estudo dos tecidos, e da morfologia externa das plantas.